Oi pessoal, tudo bem? Olha só, nesses últimos dias eu tenho recebido alguns pacientes com um quadro que recebe o nome de alopecia areata, que é um tipo de perda de cabelo que iniciam com placas sem cabelo, que em algumas vezes podem evoluir para perda total dos cabelos do couro cabeludo, assim como os pelos do corpo. E eu achei interessante vir conversar para vocês aqui, porque é o mesmo que eu converso com os pacientes aqui no consultório, para que você saiba o que é a doença, porque você precisa ser educado em relação a essa doença. Então, se você conhecer alguém que tem esse quadro, encaminhe esse vídeo para ele. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a alopecia areata é uma doença autoimune, ou seja, a nossa imunidade, ao invés de estar fazendo o que é dela, defender a gente contra coisas estranhas, como micro-organismos, bactérias, vírus e etc., ela passa a reconhecer o que é nosso como algo ruim. E no caso aqui da alopecia areata, a nossa imunidade passa a entender que o folículo é uma coisa ruim. E aí gera um processo inflamatório, resultando na queda desse cabelo. A gente sabe que o folículo, ali ao redor do folículo, existe vários guardinhas que defendem o folículo de agressões, de inflamações. E aí a gente sabe também que quando a gente tem alopecia areata, a gente tem uma predisposição genética. E quando a gente tem essa predisposição genética, o que a gente acaba observando? A gente tem perda de uma coisa que chama privilégio imunológico, que é esse guardinha ficando ali ao redor do folículo, protegendo ele contra agressões. Então, quando a pessoa tem essa predisposição genética, ela perde esse privilégio imunológico, ela perde esses guardinhas e o folículo acaba sendo atacado. E esse ataque acaba sendo na região onde a gente tem a fábrica de produção dos fios e não na região onde a gente tem as células-tronco, que são responsáveis por fazerem um novo fio. Então, quando a gente gera ali um processo inflamatório, quando tem essa perda desse privilégio imunológico, esse fio ele acaba se desprendendo. Mas existe a possibilidade de um novo fio aparecer ali na região. Então a gente fala que a alopecia areata é um quadro não cicatricial. Então o cabelo ele cai, mas ele tem uma chance de repilar. Então a pessoa ela tem uma predisposição genética e ao longo da vida ela vai ser exposta a gatilhos que farão com que a doença apareça. E esse quadro ele pode aparecer em qualquer época da vida, na infância, na adolescência e até na vida adulta. E aqui quando a gente fala em gatilhos, o que eu mais ouço aqui no consultório é em relação ao emocional. Ah, doutora, eu tenho esse quadro, porque ele já vem de outro médico falando assim, que ele tem esse quadro porque ele é uma pessoa estressada, porque ele é uma pessoa ansiosa, porque o outro médico acabou dizendo isso pra ele. E isso acaba gerando um sentimento de culpa. E aí eu queria que vocês entendessem, depois do que a gente conversou, que assim, uma coisa é algo influenciar na doença e outra coisa é causar uma doença. Hoje não tem nada documentado na literatura que fale que de fato o emocional influencia, mas a gente sabe que sim, o emocional ele pode influenciar, mas o que a gente observa é que esse motivo emocional ele tem que ser de fato importante. E assim, gente, perder cabelo não é uma coisa fácil, né? Cabelo, ele faz parte da nossa identidade. Perder cabelo é uma coisa que assusta muito. Outra coisa que é importante a gente entender também é que a alopecia areata ela é uma doença crônica. Ou seja, o tratamento que a gente vai realizar nesse momento é dessa crise atual. A gente consegue realizar um tratamento, ele vai repilar, mas a gente sabe que novas crises vão acontecer e não tem como a gente prever isso. Tanto que quando o paciente vem no consultório, a primeira coisa que eu pergunto é se é a primeira crise.